Irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. É de fato uma alegria estar com vocês nesta manhã. Louvo a Deus por esse congresso, esse encontro que mistura de maneira tão equilibrada, abençoada, a adoração, a oração, a exposição da palavra e também a comunhão. E a minha oração é que o Senhor possa olhar para os nossos corações, realizar em nossas vidas exatamente aquilo que nós precisamos. O Senhor conhece o nosso coração. Nós chegamos em um congresso como este, geralmente nós revemos irmãos queridos, e são sorrisos, são abraços, às vezes comentamos algum detalhe da vida, do ministério, geralmente coisas boas, mas só Deus sabe como está o nosso coração. Só Deus sabe qual é a necessidade da nossa alma. Só Deus sabe como está o nosso ministério. Deus conhece. E a nossa oração nessa manhã é que o Senhor possa olhar para nós com favor, com graça, com misericórdia e derramar sobre as nossas vidas a porção que nós precisamos, na medida que nós precisamos, da maneira como nós precisamos. Eu estou envolvido com missões transculturais já há 28 anos e tenho tido o privilégio de participar do processo de plantio de algumas igrejas, não apenas no processo inicial do plantio, mas também do pastoreio dessas igrejas em um primeiro momento. E em campos transculturais são igrejas, muitas delas ou a maioria, que não tem sequer a palavra de Deus completa traduzida em seus idiomas. Na verdade, a maioria não tem sequer o Novo Testamento traduzido em seu idioma. Não tem bons seminários, não tem acesso a livros teológicos, não tem acesso a pregadores experientes da palavra de Deus. E muitas vezes nós encontramos, frequentemente nessas igrejas, um ambiente de imaturidade cristã. Um ambiente de necessidade, de crescimento em áreas básicas da nossa experiência com Cristo, da nossa fé e também do nosso amor. Curiosamente, e isso sempre me vem à mente quando transito por outros lugares, inclusive em nossas igrejas no Brasil, curiosamente, a pergunta que me vem à mente é esta: em igrejas onde há abundância de seminários teológicos fiéis, expositores da palavra experientes, livros teológicos fiéis em abundância, porque nessas igrejas, comumente, encontramos o mesmo grau ou um grau parecido de imaturidade encontrado em igrejas neófitas, recém-plantadas, com pouco acesso a toda essa abundância que nós temos em nosso país. Era de se esperar que o acesso a uma boa teologia, que o acesso a pregadores experientes, que o acesso a seminários teológicos, que o acesso a colegas de ministério, que o acesso a uma história mais prolongada de fé cristã, pudesse gerar igrejas mais maduras, menos complicadas, menos competitivas, menos críticas, menos divididas. Mas o que acontece? Eu bem me lembro que anos atrás participava de um culto, louvando a Deus com irmãos africanos do norte de Gana, na tribo dos Dagombas. Era uma igreja recém-plantada por um pastor africano de uma outra etnia, a etnia Frafra. E aquela igreja recém-plantada, talvez 2 anos e meio de nascimento, tinha apenas alguns textos bíblicos do Novo Testamento em sua língua, na língua da Gomba, e aquele pastor Frafra, ele abre aquele culto, abrindo também o seu coração. E ele diz: a nossa igreja é pequena, mas mesmo nessa igreja pequena enfrentamos divisões, enfrentamos competitividade, enfrentamos vaidade, as pessoas não querem se engajar com a missão, e os líderes dessa igreja, mesmo pequena, possuem rivalidade uns com os outros, e as críticas públicas são comuns entre nós. Eu estava sentado no primeiro banco, ele se dirigiu a mim e disse: o irmão Ronaldo certamente não vê isso em seu país.
Porque em seu país eles têm seminários bons, eles têm ótimos professores de teologia, eles têm pregadores experientes da palavra de Deus, eles têm não apenas a Bíblia completa em sua língua, mas eu soube por ele que a Bíblia está em várias versões, e não apenas a Bíblia, mas uma abundância de livros bíblicos, expositivos, teológicos, devocionais. Eu ouvi falar que em seu país os crentes comuns possuem uma biblioteca de livros cristãos em sua casa. Coisa inimaginável entre nós. Certamente o irmão Ronaldo não experimenta isso no Brasil. Nós experimentamos porque nós somos uma igreja nova, sem acesso a tudo isso. Eu fiquei calado e pensativo. E a pergunta que me vem à mente, eu gostaria de colocar para você nesta manhã, e para o meu coração também, é justamente essa. O que nos falta? Com a abundância do tesouro que Deus tem nos dado ao longo das décadas, o que nos falta? A conclusão a que tenho chegado não é nova, pois meu pai, pastor presbiteriano, já pregava sobre isso quando eu era criança. Na verdade, essa diferença entre conhecer a palavra, se submeter à palavra e ser transformado pela palavra. São elementos distintos, estão interligados, são o mesmo processo, mas são distintos. Conhecer a palavra, se submeter à palavra, ser transformado pela palavra. É possível conhecer a palavra sem se submeter à palavra. É possível mesmo pregar a palavra de Deus, e pregar bem, sem se submeter àquilo que prega. Concordam, irmãos e irmãs? É possível elaborar os melhores ensinos, nas melhores pregações, nos melhores livros, nas melhores exposições, sem que aquela palavra profundamente pregada transforme ou mude qualquer coisa na vida daquele que ensina ou a prega. Isso porque há uma distinção, apesar de fazerem parte do mesmo processo, há uma distinção entre conhecer a palavra e se submeter à palavra de Deus. Mas há também uma segunda distinção, entre conhecer e se submeter à palavra e ser transformado por ela. Eu digo, é possível conhecer a palavra e mesmo se submeter aos ensinos da palavra, sem por ela ser transformado. Os legalistas fazem isto. Os legalistas que cumprem a lei, conhecem e se submetem àquilo que conhecem, mas o fazem por tradição ou determinação, não por um coração transformado. O fato é que é possível agir de forma amorosa sem amar. É possível agir de maneira compassiva sem ter compaixão. É possível cantar sem adorar. É possível recitar uma oração sem de fato orar. É possível até mesmo pregar a palavra sem ser convertido. Um verdadeiro avivamento ocorre quando o povo de Deus passa a conhecer a palavra, a se submeter à palavra, e pela graça do Senhor a ser transformado pela palavra. Um verdadeiro avivamento ocorre quando nesse processo, Deus nos coloca no caminho inteiro. Nós conhecemos, e o que conhecemos apaixonamos, e nos submetemos, e aquilo ao qual nos submetemos transforma a maneira como nós olhamos, falamos, agimos, nos comportamos, as nossas motivações, o nosso ministério, a nossa família, o nosso desejo mais profundo. Avivamento não é segmentado. Um avivamento não ocorre apenas pelo conhecimento, não apenas pela submissão, não apenas pela transformação, mas quando Deus, por sua graça e favor, leva o seu povo a conhecer a palavra, se submeter à palavra e ser transformado pela palavra de Deus a cada dia.
Há vários termômetros que nos indicam onde estamos nesse processo: conhecimento, submissão e transformação. Há vários termômetros bíblicos. Eu gostaria de partilhar com vocês nessa manhã sobre um deles, e talvez um dos principais, que é justamente o amor. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13. Se você puder, fique de pé comigo para lermos juntos a palavra do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 13. Irmãos e irmãs, amar é o nosso maior privilégio, mas é também o nosso maior desafio. Toda a palavra de Deus nos ensina e nos leva a amar. Em Mateus 22, Jesus afirmou que o grande mandamento é o amor. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo, aquele que está ao seu lado, como a si mesmo. Em Romanos capítulo 13, Paulo declarou que o amor, ele é o cumprimento de toda a lei, de toda a lei. Em 1 João 4, João diz que aquele que não ama, ele sentencia, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Que palavra forte! Aquele que não ama, não conhece a Deus. Pode cantar, pode orar, pode ler a palavra, pode pregar a palavra, pode ensinar, não conhece a Deus. Em 1 Coríntios 13, Paulo ensina que nos resta a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é justamente o amor. 1 Coríntios capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, o que, irmãos? Nada serei, a nossa própria identidade. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Todos juntos. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E eu continuo: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora, todos juntos, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Você pode se assentar. Mantenha sua Bíblia aberta comigo nesse texto, 1 Coríntios capítulo 13. O apóstolo Paulo, ele escreve 2 cartas à igreja em Corinto, capital da Acaia. Era uma das 4 cidades principais do Império Romano, primeiramente Roma, Corinto, Éfeso, Antioquia da Síria. A cidade de Corinto era uma cidade conhecida por 2 coisas principais: os seus portos, por onde passavam dezenas e dezenas de barcos a cada semana, e a promiscuidade sexual.
era tamanha, que até mesmo foi criado no grego comum, um verbo, algo como corintiar, que indicava a promiscuidade sexual extrema. Essa igreja havia sido plantada pelo próprio apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. Era uma igreja eclética, diversificada. Havia judeus, havia gregos, havia ricos, havia pobres, homens, mulheres, patrões, empregados, havia também escravos. Era uma igreja conhecida pelos seus dons espirituais e, paradoxalmente, uma igreja conhecida também pela sua carnalidade. Observem comigo que havia 5 problemas principais nessa igreja, os quais o apóstolo Paulo ele trata nessa primeira carta. O primeiro, as divisões. Uns diziam seguir a Cefas, outros a Paulo, e outros diziam seguir a Cristo. Curiosamente, quem dizia seguir a Cristo não era mais espiritual, não era mais maduro, fazia parte da mesma divisão. Divisões. Em segundo lugar, a imoralidade, a prática promíscua da cidade entrou na igreja e se manifestou no meio do povo de Deus. Em terceiro lugar, o tumulto nos cultos. As mulheres perturbavam o culto, interrompendo outros e dizendo ter revelações de Deus. É preciso lembrar que a principal divindade adorada em Corinto era justamente Afrodite, que contava com mais de 1000 sacerdotisas que a cultuavam. E essas sacerdotisas se diziam possuídas de revelações espirituais para a sociedade. E parece que essa prática sincrética entrou na igreja em Corinto. E as mulheres agora, cristãs, no meio do culto, interrompiam a palavra, dizendo ter revelações da parte de Deus. E por isso, nesse contexto, o apóstolo Paulo as instrui a se calarem. Quarto problema, o escândalo interno. Alguns comiam carne sacrificada a ídolos, vendida no mercado, e outros se escandalizavam com esses que assim faziam. E o quinto problema, um confronto filosófico. O gnosticismo era a filosofia dessa época que valorizava o conhecimento, e associado ao cristianismo, alguns crentes passaram a defender que, se salvos em Deus, se salvos em Cristo, poderiam praticar qualquer coisa, a prostituição, a mentira, o engano, pois o conhecimento de Deus os iria redimir. Portanto, essa carta à igreja em Corinto, meu irmão e minha irmã, revela que nós podemos ter uma aparência de espiritualidade, uma palavra de espiritualidade, um jeito de espiritualidade, uma expressão de espiritualidade, mesmo com os corações carnais, egocêntricos, soberbos e distantes de Deus. É sobre essa dualidade que eu gostaria de partilhar com os irmãos nesta manhã. E eu destaco, justamente nesse texto que nós lemos, esse capítulo precioso, pelo menos 3 posicionamentos bíblicos, ao longo do capítulo 13, que tem a ver com a nossa espiritualidade, pois nós veremos, em primeiro lugar, que o amor, ele prova a verdadeira espiritualidade, o maior termômetro, a régua mais avançada para medir, para testar, para provar a nossa verdadeira espiritualidade. Não é a maneira como nós falamos, como nos agrupamos, como nos movimentamos, como plantamos igrejas, como fazemos as coisas acontecerem, mas sim a maneira como nós amamos. O amor prova, testa a verdadeira espiritualidade. Me acompanhe, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz: se eu tiver dons espirituais. Versículo 2, se eu tiver tamanha fé. Versículo 3, se eu praticar toda sorte de ação social, obras de bondade, até mesmo distribuir os meus bens entre os pobres, e chegar ao martírio por causa de Cristo, entregando o meu próprio corpo para ser queimado. E ele diz, se eu não tiver amor, e aqui meus irmãos e minhas irmãs, ele sentencia, ele diz, nada disso me aproveitará. Que palavra forte,
Que palavra contundente! O amor, portanto, é o termômetro mais acurado, mais preciso, para mostrar a cada um de nós a nossa verdadeira espiritualidade, a maneira como nós temos amadurecido ou não no Senhor Jesus, como temos passado do conhecimento para a submissão à palavra e da submissão para a transformação pela palavra. Esse é um ensino pesado. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, é que nós podemos crer, nós podemos ter dons, nós podemos praticar atos de bondade, sem verdadeiramente sermos transformados, sem amar. Meus irmãos e irmãs, se nós estivermos cheios de Deus, se estivermos avivados por Deus, se estivermos maduros na nossa fé, o maior sinal não será a nossa eloquência no falar, o nosso serviço de qualidade, muito menos os nossos dons espirituais, pois tudo isso pode ser manipulado. O maior sinal é a maneira como nós amamos. E a pergunta que eu faço ao seu coração e ao meu coração nessa manhã é justamente esta: se nós amamos, como nós amamos, com que intensidade temos amado a Deus e amado aquele que está ao nosso lado. No Evangelho segundo João, Jesus apresenta o sinal que mostrará ao mundo que somos de fato dele, que somos de fato seus discípulos. Esse é um texto eclesiológico e ao mesmo tempo um texto missiológico. Jesus fala sobre a igreja, a autenticidade da igreja formada por discípulos dele, e ao mesmo tempo é um texto missiológico, porque esses discípulos, reconhecidos como discípulos de Jesus, eles de fato evangelizarão o mundo. O mundo reconhecerá Jesus e o evangelho de Jesus à medida que esses discípulos sejam de fato discípulos de Jesus. Mas qual era o sinal de reconhecimento daqueles homens como discípulos do Senhor Jesus? Dentre vários sinais, um deles era a proximidade. É certo que eles falavam como Jesus, é certo que eles criam como Jesus, é certo que eles praticavam sinais e maravilhas como Jesus, mas o sinal mais claro para o mundo era a proximidade. As pessoas olhavam para Jesus no meio da multidão e diziam: aqueles ali ao redor do mestre são seus discípulos. Onde Jesus está, eles estão ao redor, estão nas proximidades, são os discípulos de Jesus. Mas agora Jesus se prepara para ser elevado às alturas, e Jesus agora quer destacar o sinal principal que fará com que os discípulos sejam reconhecidos como discípulos, pois não haverá mais a proximidade física. Jesus não estará mais fisicamente entre eles. Mas que sinal Jesus aponta? E é interessante que na teologia dos evangelhos nós vemos esses três sinais de maneira repetida, mostrando que os discípulos eram discípulos de Jesus. Eles falavam como Jesus, eles criam como Jesus, e eles também praticavam os sinais e maravilhas como Jesus. Mas em João, no capítulo 13, versículo 35, Cristo afirma: nisto, ou seja, existe um sinal superior, nisto todos, e ele se refere ao mundo, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos, o que, irmãos? Amardes uns aos outros. O sinal destacado por Cristo aos seus discípulos não foram as palavras, ou a convicção, ou as maravilhas, ou os sinais, mas foi justamente o amor. E Jesus utiliza a mesma condicionante em João 13, que Paulo utiliza em 1 Coríntios 13, se. Jesus diz: se vos amardes uns aos outros. E Paulo diz: se não tiver amor. Olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo. A maneira como nós nos tratamos nas redes sociais
evidencia claramente se nós somos ou não discípulos do Senhor Jesus. Eu vou além. E faz com que o mundo perceba ou não que de fato somos discípulos do Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, se nas redes sociais nós respondemos com o mesmo tom, nós usamos a mesma ironia, nós falamos com o mesmo sarcasmo, nós expomos as pessoas com a mesma crueldade, nós movimentamos fazendo oposição a pessoas que ali estão ausentes. Se nas redes sociais nós agimos como mundo, carnal e perdido, como o mundo reconhecerá que nós somos discípulos do Senhor Jesus? Não é pela nossa eloquência. Nós podemos ter os melhores pregadores, os melhores teólogos, os melhores livros, os melhores seminários. Se nós não amarmos uns aos outros, o mundo não reconhecerá que somos discípulos do Senhor Jesus. Eu vou além. Se um grupo de WhatsApp, de cristãos protestantes, deixe-me ambientar, de cristãos protestantes reformados, não tiver palavras mais santas, não tiver paciência mais prolongada, e não tiver um amor mais evidente, meus irmãos, quem somos nós? O que estamos fazendo? Que testemunho nós estamos dando? Nós podemos até ser discípulos de Jesus, mas nós não seremos reconhecidos como discípulos do Senhor Jesus. A maneira como nós somos em casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os pais. A maneira como lidamos com o irmão, com a irmã na igreja. A maneira como nós trazemos na nossa conversa e roda de amigos um nome. Qual é a agenda secreta que nós temos na nossa alma para trazermos aquele nome à baila? Qual é a motivação do nosso coração? Eu quero lhe falar, olhe bem para mim nesse momento, você pode ter os maiores e melhores dons, a maior capacidade e a maior oportunidade. Se falta amor em sua vida, algo essencial está faltando. Essencial está faltando. O amor prova a verdadeira espiritualidade. Se nós olharmos do versículo 4 em diante, nós veremos que não apenas o amor, ele prova a verdadeira espiritualidade em nossas vidas e igrejas, mas nós veremos que esse amor também é auto-manifesto, ele é perceptível. Quando alguém ama, isso é perceptível. O amor deixa rastro. Isso é lindo, fantástico. O amor não é apenas um sentimento, mas é também um compromisso. Olhem comigo a descrição da palavra de Deus sobre o amor. Versículo 4, o amor é paciente, quem ama está disposto a esperar. O amor é benigno, quem ama deseja apenas o bem do outro. O amor não arde em ciúmes, quem ama não é inseguro sobre o amor do outro. O amor não se ufana, quem ama não é centrado em si mesmo, pois privilegia o outro. Versículo 5, o amor não se conduz inconvenientemente, quem ama não constrange as demais pessoas. O amor não procura os seus interesses, quem ama procura saber do que o outro precisa. Não se exaspera, quem ama não cultiva uma fala que irrita o outro, que provoca o outro. Versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça, nem mesmo com a injustiça que nos beneficia, mas regozija-se com a verdade, ou seja, o amor possui uma ligação afetiva, pessoal, profunda com aquilo que é verdadeiro. Versículo 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Ou seja, o texto, ele está ligando o amor ao sofrimento, à fé e à esperança. E eu digo, quem ama sofre, porque perde, porque põe o outro em primeiro lugar. Quem ama crê, porque tem fé.
Espera em Deus a força para amar. Não tenho força, não tenho desejo, não tenho vontade. Se eu tivesse a oportunidade, eu me retiraria. Mas quem ama crê que Deus pode fazer alguma coisa nova em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Quem ama espera, porque tem esperança, mesmo não amando plenamente agora, está na caminhada, está aprendendo. Versículo 8, o amor jamais acaba, é maior do que os dons espirituais e a ciência, ou seja, maior do que qualquer feito místico e do que qualquer conhecimento científico. A principal marca da carnalidade, da falta de amor, é sermos mais tolerantes conosco do que somos com as outras pessoas. E eu posso, meus irmãos, afirmar, com base nesse texto, e com base especialmente na teologia paulina sobre o amor, que é a régua que mede dons, vidas e ministérios. Eu posso afirmar que um dos principais sinais de avivamento é quando nós crescemos em amor. Não é o crescimento da igreja, não é o crescimento do ministério, não é o crescimento da capacidade em qualquer área da vida, ou mesmo ministerial. É quando nós crescemos em amor. E o oposto do amor é justamente essa carnalidade, que nos leva a sermos extremamente tolerantes conosco, e não sermos nada tolerantes com aquele que está ao nosso redor. Se alguém conversa mais formalmente, é porque é antipático, mas se nós conversamos formalmente, é porque nós somos respeitosos. Se alguém levanta a voz ao pregar, é artificial, mas se nós levantamos a voz ao pregar, é espiritualidade. Se alguém não faz o que se espera dele ou dela, é preguiçoso, mas se nós não fazemos, é porque somos ocupados. Se alguém contrai uma dívida, é irresponsável, mas se nós contraímos a dívida, é porque o nosso salário é muito pequeno. Se alguém discorda, é soberbo, mas se nós discordamos, é porque somos criteriosos. Se alguém critica, é por inveja, mas quando nós criticamos, é porque somos sinceros e autênticos. Se alguém repete um sermão e está sendo desleixado, mas quando nós repetimos o sermão, é porque Deus quer falar novamente ao seu povo. Se alguém erra, era de se esperar vindo dele, mas se nós erramos, errar é humano. Se alguém cai no pecado, suas atitudes carnais já indicavam isto, mas se nós caímos, o inimigo preparou uma armadilha contra nós. Se alguém ofende ao falar, é descontrolado, mas quando nós ofendemos, nós somos honestos e autênticos. Meu irmão e minha irmã, o amor prova a nossa espiritualidade. A pergunta nessa manhã é se amamos, como amamos, o quanto amamos. Cerca de 3 semanas atrás, cheguei de uma viagem missionária do Sudeste Asiático. Ali uma região fechada para o Evangelho, especialmente para a evangelização. Havia sido convidado pelos obreiros daquele próprio país para dar um treinamento sobre plantio de igrejas. Me chamou a atenção, pois eu conhecia aquela região como uma região pesada, fechada para o Evangelho. E ali cheguei e fui surpreendido, de maneira bastante feliz e positiva, ao ver que havia naquela região mais de 160 igrejas plantadas nos últimos 10 anos. Pelos próprios nacionais. Nenhum missionário pisou ali. Um homem saiu da capital do seu país, deixou para trás os seus negócios, a sua boa igreja, a sua grande família, a sua herança, saiu com uma mala, cerca de 20 anos atrás,
e foi para aquela região. Não darei detalhes por questões de segurança. Foi para aquela região, no seu próprio país, no interior. Não havia um crente no Senhor Jesus em toda aquela região. Mais de 15 milhões de pessoas. Um crente no Senhor Jesus. Ele ali chegou com uma mala. Pregou o evangelho durante 10 anos. 10 anos. Ninguém se converteu. 10 anos passou aperto. Pressão. A esposa adoeceu. Os filhos adoeceram. A família o pressionou, a igreja chamou de volta, os amigos disseram, que loucura é esta? Volte. Ele faleceu há poucos anos atrás, mas seu filho continua esse ministério. Conversei com seu filho, perguntei, o que manteve o seu pai nesse lugar, 10 anos, pregando a palavra, debaixo de tanta pressão, sem ver um crente, uma pessoa convertida ao Senhor Jesus, e a resposta do seu filho, o amor. O meu pai, ele levantava às 4:30 da manhã, jamais, disse o seu filho, eu vi o sol nascer, durante o tempo que passei na casa do meu pai, sem encontrar o meu pai de joelhos, orando, e derramando seu coração perante Deus, em amor a Deus e em amor ao povo. 10 anos depois, Deus derramou graça, Deus tocou corações, pessoas começaram a se converter. Há hoje 160 igrejas dos lares, cada igreja entre 3 a 10 famílias, gente com coração em Deus, gente que tem pouca palavra, gente que ficávamos pela manhã, pela tarde, pela noite, estudando a palavra de Deus, sobre plantio de igrejas, terminava a noite, eles corriam, nós queremos mais, nós temos dúvidas, será que podemos começar amanhã mais cedo, 7 horas da manhã, é tarde demais. 120 casais de plantadores de igreja, frutos dessas igrejas, naquele treinamento. 5 casais me procuraram ao fim do treinamento, antes de voltar para o Brasil, dizendo, nós estamos querendo ir para essa região, mostrar no mapa. Eu disse, eu não conheço tão bem assim, mas o pouco que eu conheço, é que essa é a região mais fechada no seu país, mais perigosa, em que eles intencional e intensamente procuram e matam os cristãos. E eles falaram, nós não temos escolha. Começamos a orar para que Deus pudesse nos usar. Deus derramou em nosso coração um amor tão grande por pessoas dessa região. Começamos a encontrar uma pessoa ou outra dessa região, na capital, em outras cidades. Começamos a orar, temos amor, nós vamos. E eu perguntei aos 5 casais, todos com filhos pequenos. 1, 2, 5, 10 anos de idade. Até onde vocês estão dispostos a ir? E um deles respondeu, até o fim. Mas eu fiquei maravilhado, ali no carro, viajando para a capital, para pegar o avião de volta ao Brasil. Aquele pastor, filho do plantador das igrejas, ali no carro, ele disse, eu falei com ele, estou preocupado, 5 casais indo para essa região, a mais hostil em seu país, estarão ali meio isolados. E ele disse, não, nós temos uns 15 casais da igreja que estão indo com eles. Mas por que estão indo? Para que não fiquem sozinhos. Um dos principais sinais de avivamento é quando nós verdadeiramente amamos Deus acima de todas as coisas e amamos o próximo como a nós mesmos. Primeiro posicionamento, nesse capítulo 13, o amor prova a verdadeira espiritualidade. Um segundo posicionamento, o amor é automanifesto, ele é perceptível, ele deixa rastro. Quando nós amamos, alguém percebe, quando Deus ama e Deus é amor, é perceptível. E essa percepção do amor de Deus cativa corações. Um terceiro posicionamento, eu creio que nós o encontramos a partir do verso 9, é que o amor é um aprendizado. O amor é um aprendizado. Do verso 9 ao 12, ele nos fala sobre nossa caminhada no aprendizado do amor. E destaca o amor a Deus, será um amor completo, sem distanciamento.
Versículo 11 ele diz: quando eu era menino, mas agora eu sou homem. Ou seja, o ambiente é de um processo temporal, coisas que vão se desenrolando. Não é o que acontece em uma noite, mas é o que Deus prepara ao longo da nossa vida. Versículo 12, ele diz: agora vemos de forma obscura, nebulosa, mas depois veremos de maneira clara, face a face, aqui sem distrações. É preciso aprender a amar. Amar é uma caminhada. E no verso 13, ele conclui com os essenciais da experiência cristã. Ele destaca a fé, a esperança e o amor. Porém, sem amor, nós não conseguiremos crer e nem teremos esperança. Meus irmãos, esse texto é profundo e é pesado. Sem amor, nós não conhecemos Deus. Sem amor, nós somos irrelevantes. Sem amor, nada que façamos testemunhará do Evangelho ao mundo. Sem amor, nós não conseguimos crer. Sem amor, nós não temos esperança. Sem amor. No porvir, amaremos de forma perfeita, mas aqui nós temos e estamos aprendendo. E parece-me que na articulação do apóstolo Paulo, o maior obstáculo ao amor é a nossa própria carnalidade. Interessante que ele não fala claramente sobre os obstáculos do maligno e nem mesmo do mundo, mas sim da carne. Isso porque nós temos a tendência carnal de amar mais a nós mesmos do que amamos ao outro. É uma tendência carnal própria do coração caído e quebrado. Temos a tendência carnal de amar mais as pessoas que nos podem ser úteis. Temos a tendência carnal de amar mais as pessoas que concordam conosco. Mas um dos principais sinais de avivamento, e eu devo falar sobre isso hoje à tarde e à noite, com a graça de Deus, segundo nós vemos On Revival de Jonathan Edwards, um dos principais sinais de avivamento é quando nós passamos a amar os nossos inimigos. E aí, somente aí, nós estaremos vendo em nossas vidas uma verdadeira maturidade espiritual. O resto é fantasia, o resto pode ser diluído em imagem, o resto pode ser manipulado de maneira proposital ou até mesmo involuntária, mas amar o próprio inimigo é sinal de espiritualidade verdadeira, o derramar da graça de Deus. E posso perguntar, o que fazer para amar? 3 sugestões. Em primeiro lugar, peça a Deus amor, pois Ele é amor. No Salmo 119, 2, o salmista, ele ora dizendo: correrei pelos caminhos dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Precisamos de corações dilatados, abertos, expandidos, e somente Deus é quem faz isso em nossas vidas, em nossos ministérios, em nossas famílias e em nossas igrejas. Sem Deus nada acontece, mas com Deus qualquer coisa pode acontecer. Não são essas as duas colunas da teologia da soberania de Deus. Sem nada acontece sem Deus. Mas com Deus, tudo pode acontecer. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há pecado tão horrível que Deus não possa perdoar. Não há casamento ou família tão quebrada que Deus não possa restaurar. Não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar. Não há tribo tão distante que Deus não possa alcançar. Se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Peça a Deus amor, pois Ele é amor.
Talvez seja esta a nossa oração a cada manhã, em busca de um verdadeiro e bíblico avivamento. Senhor, ensina-me a amar. Durante anos em minha vida, eu passei todos os dias eu fazia a mesma oração. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Depois de um tempo, eu comecei a fazer essa oração. Senhor, ensina-me a amar. Eu lhes digo, é muito mais difícil amar do que crer. Número 2. Lembre-se daquilo que é incompatível com o amor. Jonathan Edwards, em seu livro Afeto Religioso, nos fala sobre a incompatibilidade do amor com o que ele chama de palavras de agressão. Se você deseja verdadeiramente amar a Deus e ao próximo, comece moldando as suas palavras, porque o que nós falamos e como nós falamos, retroalimenta o amor ou a ira em nossos corações. E isso inclui a sua casa, a sua igreja, seu ministério, a sua rede de amigos e também as redes sociais. Em terceiro lugar, pratique atos de amor. O amor não é apenas um sentimento e não é apenas uma ação, mas sim um estado e um propósito. Nós devemos praticar atos de amor enquanto aprendemos a amar. Pratique atos de amor para com Deus, adore o seu nome e reconheça o valor da sua palavra. Pratique atos de amor para quem está ao seu lado, seja mais carinhoso, elabore melhor as suas palavras, surpreenda o seu inimigo com amor. Nós podemos maquiar muitas coisas em nossa vida, mas amar o inimigo não. Amar o inimigo é a ação direta de Deus avivando o nosso coração. Em terceiro lugar, pratique atos de amor com o mundo, envolvendo-se com a pregação do Evangelho, envolvendo-se com o plantio de igrejas, envolvendo-se com o seu vizinho que ainda não conhece a salvação no Senhor Jesus. O doutor David Hazelgrave dizia que plantar uma igreja é um dos maiores atos de amor que podemos testemunhar na terra. Plantar uma igreja é um dos maiores atos de amor que podemos testemunhar na terra. Envolva-se com aquele que não conhece, não ama, não segue o Senhor Jesus. Na introdução eu mencionei que o ensino de Paulo aos Coríntios, essa primeira carta tratava de 5 problemas. Não vou me prolongar, mas temos evidências bíblicas claras que nos mostram que todos os 5 problemas foram tratados por Paulo, cuja solução apresentada foi justamente o amor. Perante as divisões, primeiro problema, acabem com as panelinhas. Perante a imoralidade, segundo problema, sejam diferentes do mundo, amem a santidade. Perante o tumulto nos cultos, terceiro problema, não falem para aparecer. Perante o escândalo na igreja, o quarto problema, prefiram pagar mais caro do que fazer o irmão sofrer. E perante o confronto filosófico, o quinto e último problema mais destacado, sim, o crente tem toda a liberdade em Cristo, mas a nossa liberdade é limitada pelo amor. Só há uma coisa que limita a nossa liberdade em Cristo, é o próprio amor de Cristo por Cristo e em Cristo Jesus. O quanto nós amamos, limita o que sentimos, limita o que falamos, limita o que fazemos, limita as nossas escolhas. Somos limitados pelo quanto nós amamos. Mas amar é um aprendizado, é uma caminhada. Eu me lembro que entre os concombas de Gana, nós pregamos o evangelho ali durante algum tempo. Deus fez várias coisas que impactaram
aquela etnia, muitos vieram ao Senhor Jesus, as conversões, com base na exposição da palavra do Evangelho de Cristo, pessoas passavam a recitar a Bíblia, memorizar a Bíblia, mas houve um ato que mexeu como nada mais com a aldeia onde nós morávamos, uma aldeia chamada Coni. Algum tempo depois, a igreja ali crescente, havia ali o Labuin com a sua esposa, um casal, que depois se tornou um casal de plantadores de igrejas. Labuin é homem de Deus, e ali na cultura concomba, homens não conversam, naquele contexto específico, com mulheres publicamente. Então, publicamente, os homens conversam com os homens e as mulheres com as mulheres. Porque o homem, sentindo-se superior, não poderia se rebaixar para conversar nem mesmo com a sua esposa publicamente. Muito menos comer, dividir uma refeição com a sua esposa. Oramos o primeiro ano ali com uma família concomba, e inúmeras vezes vi o chefe daquela casa querendo saber alguma informação da esposa, chegar perto da esposa e falar com seu irmão do outro lado, dizendo: será que o jantar hoje vai demorar a sair? A esposa está aqui fazendo o jantar. Não falava com a esposa. Nesse contexto, e toda cultura possui as suas quebras, toda cultura possui as suas expressões pecaminosas, como a nossa cultura brasileira também. E nessa cultura, nesse contexto, homens não conversando publicamente com as mulheres, pois isso seria humilhante na percepção geral. Labuin, com vários filhos já, resolve num dia, mais movimentado na aldeia, pegar 2 banquinhos, uma pequena mesa, colocar embaixo, mesa e banquinhos, embaixo da principal árvore, no meio da aldeia, chama a sua esposa, coloca ali uma panela de comida, e os dois passam ali quase 1 hora, comendo um com o outro, e conversando. Foi um escândalo. Começou um burburinho na aldeia, e a Sana falou: amor, está acontecendo alguma coisa, eu saí, o que está acontecendo? Alguém passando mal, etc. Não, o Labuin está conversando com a esposa, perdeu a cabeça. Não será mais respeitado. Meus irmãos, algo diferente começou a acontecer naquele dia, e começou a acontecer na igreja. Eu lhes digo o que começou a acontecer: quebrantamento. O verdadeiro quebrantamento ocorre quando nós somos chocados pela necessidade de amar, e não conseguimos amar, pedimos a Deus, e Ele nos favorece. Lutero, citado por Mahane em seu livro Glory to Glory, de glória em glória, nos disse: esta vida, portanto, não é justiça, mas crescimento em justiça, não é saúde, mas cura, não é ser, mas se tornar, não é descansar, mas exercitar. Ainda não somos o que seremos, mas estamos crescendo nessa direção. O processo ainda não está terminado, mas vai prosseguindo. Não é o final, eu gosto dessa frase, não é o final, mas é a estrada. Todas as coisas ainda não brilham em glória, mas todas as coisas vão sendo purificadas. Nós estamos nessa estrada para aprender a amar. É pela graça de Deus, é pela graça de Deus. O desafio para o meu e para o seu coração nesta manhã é amar a Deus acima de todos, a todas as coisas. E amar ao próximo, mesmo seu inimigo, mesmo seu opositor, mesmo seu crítico, como a si mesmo. Nós podemos orar. Curva a sua cabeça nesse momento. Converse sinceramente com Deus. Onde está o seu coração? Quais são as falhas na sua alma que precisam ser preenchidas com um profundo e verdadeiro amor?
A quem você precisa perdoar? Quem você precisa tolerar? Que inimigo você precisa amar? Quando cheios do amor de Deus, somos levados a falar como Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Como está a sua espiritualidade? Como está o seu amor? Talvez você queira ficar de pé comigo e fazer uma oração ao Senhor. Senhor Deus, nós olhamos para o Senhor nesta manhã. Olhamos com convicção. Olhamos para o Senhor com alegria e gratidão, mas também com expectativa. Nós não queremos falar sobre avivamento, reforma espiritual, de uma maneira externa, por meio de imagens, de movimentos, de articulações, nem mesmo com base apenas nos frutos e no crescimento. Nós pedimos ao Senhor no verdadeiro quebrantamento de coração. Nossos corações são todos diferentes aqui nesta manhã. A minha fraqueza não é a fraqueza do meu irmão, a fraqueza da minha irmã não é a minha. Somos todos atacados em dimensões diferentes, em áreas talvez diferentes. Mas, ó Deus, nesta manhã nós podemos falar a uma voz que nós temos sede do Senhor. E nós temos um verdadeiro desejo, mais que desejo, temos uma necessidade, ó Deus, de quebrantamento sincero. Mas tão dependentes que somos do Senhor em todas as coisas, que nem quebrantar o nosso próprio coração nós conseguimos. Mas pela Tua graça nós podemos fazer juntos, irmãos e irmãs, nesta manhã essa oração: quebranta-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e gera em nós, ó Deus, amor. Ó Deus, retira de nós a soberba, a vaidade, a ironia, o sarcasmo, essa altivez de que somos melhores ou maiores, temos mais razão, todos têm que concordar. Senhor Deus, nós olhamos para o Senhor, dá-nos humildade, quebrantamento, sinceridade, dá-nos amor em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, eu quero orar por irmãos e irmãs nessa manhã que estão em pé de guerra com alguém, que estão com situações relacionais complicadas, seja em casa, na igreja, no ministério, na vizinhança. Senhor Deus, nós não pedimos outra resposta a não ser o amor. Nós pedimos que o Senhor possa nos ensinar a amar até mesmo quem nos odeia, quem nos persegue, quem se impõe sobre nós, quem nos humilha, quem nos prejudica, quem nos faz, ó Deus, nos sentirmos desconfortáveis. Ó Deus, nós não queremos ignorar, nós não queremos responder,
Nós não queremos, Senhor Deus, fazer outra coisa a não ser amar. A semelhança do Senhor que amou a nós, a tua igreja, até a cruz. É até aí que nós queremos chegar. Senhor Deus, nós oramos também pelos ministérios aqui representados. Louvado seja o teu nome por cada pessoa que o Senhor tem chamado, por tudo que o Senhor tem feito, pelas lutas, mas também pelas vitórias. Senhor Deus, pela aridez, mas também pelos frutos. Louvado seja o teu nome, pelas igrejas pastoreadas, pelas pessoas evangelizadas, pelas igrejas plantadas. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós pedimos, encha, Senhor Deus, os nossos ministérios também de amor. E livra-nos, ó Deus, da competitividade. Livra-nos, Senhor Deus, da vaidade. Livra-nos, Senhor Deus, das panelinhas, das divisões, das manipulações, dos interesses. Retira esses pecados dos nossos corações em nome de Jesus. Nós queremos apenas amar. Ó Deus, faça com que nossos corações voltem à simplicidade do Evangelho. É conhecer Jesus, crer em Jesus, amar Jesus, seguir Jesus, falar de Jesus e ser transformado pelo Senhor Jesus. Ó Deus, dá-nos essa simplicidade. Aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva os nossos corações. Encha as nossas vidas de amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus.